Olá, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Mauro Margalho e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse fantástico software para se fazer animação no formato de stop motion. É o Dragon Frame. Tá? Então, bom, vamos lá. Aqui a gente está trabalhando com o Dragon Frame na versão 4, é a versão mais atual disponível no dia de hoje. Nós estamos em maio de 2020, em plena pandemia do coronavírus. Tá? E aqui, quando a gente inicia o Dragon Frame, a gente tem o que? A tela, né, com a possibilidade de você escolher sobre criar uma nova cena ou abrir uma cena existente. Bom, eu vou abrir uma cena existente porque tem um outro tutorial que eu vou fazer para vocês para explicar direitinho o que é cena, o que é tomada. Tem muita gente que ainda tem dúvida sobre quem é quem nesse processo. Tá? Então, o que é importante aqui é que a gente vai trabalhar dentro de uma cena, ou seja, de um cenário novo. Tá? E eu vou escolher esta opção teste de gravação. Se eu quiser criar uma nova tomada, basta eu colocar aqui. Vou até criar uma para vocês entenderem esse processo. Nova tomada. Tá? Aí eu posso colocar aqui uma descrição, tutorial do Dragon Frame. Legal? Muito bem, aceitar. Aí ele vai entrar no software. Às vezes ele dá uma parada e depois ele volta de novo. Isso é normal. E aí eu já tenho uma câmera, tá? No caso eu tenho uma Canon conectada aqui no computador, de onde ele está capturando os dados, as imagens para eu fazer o meu processo de stop motion. Tá? Então essa aqui é a interface inicial, é a interface que você se depara quando você abre o software Dragon Frame. Eu acho esse software muito bom pela quantidade de opções que ele te oferece, pela questão profissional, né? Ele tem muitos filmes profissionais que foram feitos a partir desse software, então é um software muito legal. É o que eu uso para fazer as minhas animações. Tá? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui no meio, eu tenho a minha régua, a minha área de trabalho. Tá? Se eu passar aqui o cursor ao lado, ele vai me mostrar uma série de opções. Eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente de cada uma dessas opções. Na parte de baixo, eu tenho a área onde eu vou visualizar os frames, cada frame que eu vier a fazer o registro para minha animação. Tá? É uma espécie de, como se fosse uma timeline. Aqui a gente tem uma opção onde você vai definir quantos frames por segundo você quer usar na tua animação. Tá? Você quer usar 8 frames, 10 frames, 12 frames, então você tem várias opções aí. Eu trabalho normalmente com 15 frames. Tá? Lembrando que quanto mais frames você escolher, isso é a quantidade de frames de fotos que você vai fazer, de imagens que você vai capturar por segundo. Então, mais trabalho vai te dar para fazer a animação. Obviamente que também a contrapartida é que maior a perfeição, né, que você vai perceber nessa animação. Por exemplo, se eu estou fazendo com 15 fotos por cada segundo. Para cada segundo de animação eu uso 15 fotos. Por isso que o frame é 15 fps. Se você usar 23, tá, significa que você já está muito próximo de uma qualidade de cinema, tá, que é uma quantidade bem mais elevada de frames em cada segundo que você tem que tirar. Então você vai ver o que é melhor para o teu projeto. Tá? Mas 15 frames por segundo, pelo menos para esse tipo de animação que eu faço, que é para diversão, eu penso que é mais do que suficiente.
Ok. É, a gente tem essa área aqui, que é a área que a nossa câmera vai mostrar. O que vocês estão percebendo aqui? Que eu estou com uma imagem borrada. Tá? Uma coisa interessante é o seguinte, para não danificar nenhum componente da câmera, se você passar muito tempo sem tirar uma foto, ela entra num estado de dormência, digamos assim. E aí você tem que pressionar a tecla número 3 para ele reativar essa câmera e passar a trabalhar ao vivo. Então agora ela está ativada, mas se eu passar muito tempo parado, ela vai entrar nesse modo de dormência. Só que o que vocês percebem? Ela está aqui, ela está borrada. As imagens estão borradas e então justamente por isso a primeira coisa que eu vou fazer, primeiro item que eu vou mostrar para vocês é essa segunda parte aqui onde tem aqui em cima onde tem esse íconezinho dessa câmera, que é onde você faz todo o controle para o ajuste da questão fotográfica da tua animação. Então vocês sabem que a animação basicamente é fotografia. Então é extremamente importante você fazer todos os ajustes, né? Os ajustes de luz, os ajustes da própria câmera. E aqui um negócio legal é que você tem que colocar a tua câmera no modo manual. E aí aqui embaixo, onde tem aqui, olha, ajustes da câmera, ele como que permite que você faça qualquer alteração. Por exemplo, eu vou mexer no ISO aqui, então ele vai, vejam que a imagem vai ficando mais clara, tá? Então eu posso mexer no ISO, eu posso mexer na abertura do diafragma, eu posso mexer na velocidade do obturador, eu posso mexer pelo software, né, em todos os ajustes da câmera como se eu tivesse na própria câmera. Isso que é uma coisa muito legal do Dragon Frame. Então, por exemplo, se eu vier bem aqui nesse ícone que faz a checagem de foco, vejam que a imagem está borrada, né? Então eu cliquei e aí ele mostra um quadradinho aqui, onde é que eu quero colocar o meu foco. Eu arrasto, quero colocar o meu foco, quero ajustar o meu foco para cá, tá? E aí eu dou 2 cliques. Quando eu dou 2 cliques, ele coloca essa área que eu quero jogar em foco em zoom. E aqui embaixo eu tenho uma série de ajustes onde eu vou calibrando isso, como se eu estivesse mexendo lá na câmera, na lente da câmera mesmo, tá? E aí eu vou ajustando, né? Depois eu vou para um ajuste mais fino, até que a imagem já fique com uma qualidade assim, bastante nítida, tá? Então quando eu já deixei a imagem do jeito que eu quero, bom, acho que aqui já está bem nítido, aí eu posso pressionar novamente aqui, ó. Vejam que a imagem, ela já, antes ela estava borrada, agora ela já está totalmente nítida, porque eu fiz todo esse controle de ajuste de foco. Então isso é uma coisa muito legal que a gente tem aqui no Dragon Frame. Assim como a gente tem esse ajuste de foco, a gente tem informações da imagem aqui, né? A gente tem um histograma onde você pode fazer os ajustes, você pode fazer balanço de branco por aqui pelo próprio módulo, tá? Que ele chama de cinematografia. Então é muito interessante. E outra coisa, o software tem a versão dele em português, tá? Então facilita bastante para quem quiser fazer esse ajuste, tá? Então aqui você pode, por exemplo, dar um Enter para ele começar a capturar, ele vai capturar uma para fazer o teu teste, tá? Para você deixar registrado como é que você queria. Então aqui você vai fazendo todos os teus testes e esse é o lugar para você ajustar o foco, ajustar a iluminação, ajustar todos esses itens que sejam necessários na tua filmagem, tá? Vou voltar aqui para minha tela principal, vejam que como eu ajustei o foco por lá, ele já vem para cá com esse foco totalmente corrigido. Lembrem que para eu poder fazer isso, eu tenho que deixar a máquina no controle manual, tá?
Legal. Bom, aí aqui eu tenho uma série de opções, tá? Essas opções, algumas delas podem ser acessadas por esse menu suspenso, outras eu posso vir aqui na aba camada de guia e eu tenho outra, a possibilidade de acessar as mesmas opções, então posso vir tanto por aqui quanto vir por aqui pelo menu suspenso, tá? E eu vou ter o mesmo resultado. Então, algumas coisas que eu posso configurar, por exemplo, nesse primeiro item aqui, tá? Eu posso configurar se eu quero grades, né? Essa questão das grades, são essas grades aqui, ó, verticais e horizontais, que eu posso deixá-las mais intensas ou menos intensas. Isso é uma marcação que eu faço para facilitar o meu processo de animação. Então, se eu quiser localizar direitinho em qual quadrante vai ficar o meu objeto que está sendo animado, isso facilita bastante, tá? Mas quando você for gerar o filme, quando você for renderizar tudo, essas linhas não vão aparecer, tá? Então, aqui eu posso ativar com determinada intensidade, eu posso vir até e desativar isso daqui, tá? Beleza. Aqui embaixo é a área de segurança, tá? Que já são essas linhas mais externas, tá? Então, dependendo do que eu vou querer enquadrar essa área de segurança, ela pode ser ajustada. Vejam que aqui no cantinho tem uma parte que está aparecendo, né? Que está fora do cenário. Então, eu posso ir lá fazer um ajuste, tá? Para que isso, ou aqui, ou então no próprio zoom da câmera, né? Vou ajustando um pouquinho o zoom da câmera para que essa área de segurança contemple exatamente o que eu queira, tá? Mexi no zoom, então tenho que voltar lá, tenho que ver se o foco não foi comprometido, tá? Então posso dar mais um ajuste aqui, ó. Tá? Aqui já borrou um pouquinho. Pronto, aqui tá legal. E aí eu volto para cá e venho para minha primeira área, que é a área de animação. Tudo pronto para eu fazer minha animação. Então esse controle desse primeiro item da aba, ele me permite fazer o ajuste dessa série de linhas, tá? Que eu estou visualizando aqui, ok? E aí eu posso fazendo esse incremento. A proporção também a tela, eu posso colocar, por exemplo, posso colocar 4:3, dependendo de como a minha câmera filme. Eu gosto de trabalhar em 16:9, que é aquele formato mais widescreen, né? Aquele formato de cinema. Mas você tem vários formatos aqui que você pode utilizar. Beleza? Muito bom. Então agora aqui a gente vem para esse segundo íconezinho aqui, que é de um lápis, tá? Onde você tem uma área chamada camadas de desenho. Essa área eu acho extremamente útil para qualquer animador. Por que eu acho? O que você pode fazer, por exemplo, aqui? Imagina que você quer que esse Jeep ele percorra um determinado trecho aqui na área de animação, tá? Então vamos supor que aí eu vou pegar essa ferramenta aqui, tá? Clico aqui no Jeep, né? E vou clicando para montar o percurso que eu quero que ele faça. Então vamos supor que eu quero que ele faça esse percurso aqui, dê a volta e retorne para o lugar de onde ele saiu. Aí eu dou 2 cliques aqui de volta. Então aqui eu tenho a linha que ele vai percorrer. Pô, até aí é um guia para mim, para minha animação, isso já é legal. Mas olha como isso pode ficar mais bacana ainda. Se eu vier aqui e colocar editor de incremento, clicar no editor de incremento, eu posso colocar umas marcações lá. Por exemplo, se eu colocar, vamos supor, 10 no editor de incremento, o que ele vai fazer? Ele vai me colocar 10 risquinhos, tá? Que vão servir de parâmetro para eu poder movimentar esse Jeep. Se eu quiser colocar, não, eu quero colocar mais, eu quero colocar 20,
né? Então ele vai colocar 20 risquinhos entre o início da linha que eu comecei a desenhar e o final dela. Tá vendo como eu estou muito tempo sem usar a câmera, ele interrompe a transmissão ao vivo, aí eu tenho que pressionar 3, né, para ele poder religar a câmera. Tá? E aí, ó, ficaram os 20 pontos, né? Ficou, na verdade aqui já ficaram, eu bati sem querer, já ficou 203, já ficou ponto demais. Né? Vou deixar os 20 pontos, tá? Entre a origem do início da animação e o final dessa animação. Então isso é um recurso bem legal. Um outro recurso bacana que eu posso ter, eu posso colocar alguma informação aqui, tá? Tipo assim, movimentar o Jeep pela lateral. Alguma informação que de repente seja útil para mim, posso colocar uma cor para ela, posso colocar aqui um tamanho, tá? E isso daqui vai ficar para me dar algum tipo de orientação, de referência ou para o animador. Mas isso tudo, todas essas camadas aqui que eu estou colocando, quando eu mandar para valer animar, ele vai retirar daí, tá? Então olha só como é legal. Eu vou tirar a minha primeira foto de animação, né? Vou colocar aqui, olha, aqui ele reflete, na verdade foi a primeira que eu tirei, tá? Quando eu dei o enter lá naquela parte do ajuste de câmera, ele já tirou a primeira, que eu posso apagar, se eu não quiser, posso vir aqui, clicar e apagar, tá? Então eu vou dar enter de novo, tirou a minha primeira foto, e aí, olha só que legal, eu posso vir aqui, né, e movimentar. Eu vou considerar a placa do carro como sendo a referência. Olha, a placa do carro vai para o primeiro pontinho, tá? E aí eu dou enter, ele tira mais uma foto, e aí eu vou fazendo a movimentação, coloco a placa do carro no segundo pontinho. Então vejam como a questão da marcação é uma guia legal para o animador, tá? Venho para cá, placa do carro no terceiro pontinho, dou enter, placa do carro no quarto pontinho. Isso me dá a garantia de que eu vou ter uma animação, porque às vezes quando você vai movimentando o teu boneco, o teu objeto que você quer animar, da tua cabeça, os movimentos eles não são uniformes, né? E isso acaba gerando uma animação que não tem aquela característica estável. Então isso é um negócio que fica ruim, tá? Por isso que é legal você ter uma escala dessa, eu imaginando que a placa, sempre mais ou menos a placa aqui na ponta, e aí você vai movimentando dentro da linha guia, tá? E você vai tendo a possibilidade, obviamente eu estou fazendo aqui com uma quantidade bem reduzida de frames, né? É só para mostrar para vocês o recurso, tá? Enfim, e aqui você vai fazer esse percurso todo. Obviamente eu não estou fazendo 100%, né? Porque é meio complicado aqui para mim, estou sozinho, não estou com animador, mas a ideia, a proposta é justamente essa, tá? De que você tenha uma linha guia, e aí você vai, quando você vai rodar, ó, o carro vai seguir essa linha guia, tá? E segue de uma maneira uniforme, porque a distância entre os pontos é uniforme. Então é um recurso muito legal, acho muito bacana esse recurso no Dragon Frame, tá? Uma outra
questão é que você pode personalizar essa linha guia toda, tá? Você pode, você pode chegar nessa linha, por exemplo, e dizer assim, olha, eu quero que a linha, clica na linha, eu quero que a linha seja de cor amarela, por exemplo. E tá bom essa espessura para ela. Aí você clica no marcadorzinho. Eu quero que o marcador seja vermelho, tá? E ele tem uma cor mais forte, tá? E aí você vai ter uma representação desse tipo aqui. Então isso pode ajudar muito, eu acho esse um recurso fantástico no processo de animação. Tá, agora vamos ver esse quarto item aqui, tá? A gente vai explorar tudo. O quarto item, ele tem a possibilidade de você inserir camadas de mídia. Por que é legal isso? Inserir uma camada de mídia significa colocar uma outra imagem aqui para você ter uma referência. Isso é bom, por exemplo, imagina que eu quisesse colocar que eu vou utilizar um chroma key aqui, tá? Então eu posso pegar e vou inserir uma camada de mídia aqui, ó, carregar imagem, tá? Vou lá, pego uma imagem qualquer, carrego, tá? Vejam bem, para eu poder trabalhar a questão do chroma key, meu objeto onde vai ser usado o chroma key, ele tem que estar no primeiro plano, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa camada e empurrar para cima, porque é aqui que eu vou aplicar o chroma key. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, tá? E eu vou nesse conta-gotas, eu vou apontar para algum lugar da cor que eu quero substituir. No caso, eu quero substituir o verde, tá? E então ele faz essa modificação. Agora sim, uma coisa importante para se entender, tá? Então, ficaria mais ou menos isso. Aí você pode dizer, mas esse chroma key está muito mal feito. É verdade, o chroma key está extremamente mal feito. Mas assim, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que o recurso de chroma key que ele traz não é para você fazer o chroma key. O Dragon Frame ele não tem esse recurso para você montar o chroma key e exportar com o chroma key. Tá? Então, na verdade, aqui é para você ter uma referência. A minha intenção é montar com essa paisagem aqui. Então, eu faço só para ter uma referência e aí depois eu uso um software mais profissional de edição, um Vegas, um Premiere, para poder fazer esse chroma key com qualidade. Então, só para deixar bem claro, para ninguém se frustrar, pensando que o Dragon Frame faz um chroma key de alta qualidade. Não, tá? Então aqui você escolhe, aí aqui você ajusta qual é o nível de tolerância, qual é o nível de suavidade, mas mesmo fazendo esses ajustes, tá vendo aqui como embaixo do carro ficou um rastrozinho verde? Pois é, esse rastrozinho verde ele ficou por quê? Porque o verde que está, a iluminação do verde que está embaixo do carro é diferente da iluminação do verde que está no resto do cenário. Tá? O verde do resto do cenário está bem melhor iluminado. E é justamente por isso que ele não traz para cá esse tipo de essa composição. Então é para você ter uma referência. Vai ficar assim e tudo mais. Na hora de exportar, ele nem leva essa imagem do chroma key, nem leva também nenhuma dessas marcações que você coloca aqui. Tá? Então, uma coisa legal, eu vou tirar aqui o chroma key, tá? Uma coisa legal que a gente tem, tá? No Dragon Frame, uma das muitas, né? É justamente a possibilidade de você inserir um videozinho aqui. Então você pode fazer um vídeo. Para que eu coloco o vídeo aqui? Para fazer sincronismo labial. Tá? Então, existe um negócio na animação que é muito legal, uma técnica chamada rotoscopia, por exemplo. Para que é usado rotoscopia? Imagina que você quer que um boneco que você fez no chroma key, ele
seja de uma bailarina, né? Então você quer que ele faça uns passos de uma bailarina. É difícil para um animador fazer isso se ele não conhece balé a fundo, né? Então o que você pode fazer? Você pode filmar uma bailarina, tá? E aí você vai chegar aqui e vai dar esse imagenzinho aqui, camadas de mídia, e você vai carregar um vídeo. Esse carregar vídeo, ele vai colocar um vídeo no tamanho que você quiser. Você pode ajustar ele, pode colocar numa janelinha aqui do lado com a bailarina dançando. E aqui ele vai mostrar o teu objeto que está sendo animado. Então você vai quadro a quadro, a bailarina vai levantando a mão, aí você vai levantando junto no teu objeto. Você pode inclusive aumentar esse objeto para fazer com um certo nível de transparência que a bailarina, o corpo da bailarina se sobrepõe ao corpo do teu boneco. E aí cada movimento que ela for fazendo, levanta o braço, você pega e levanta o braço do teu boneco, vai fazendo animando ele meio que no rastro dela. E aí é uma forma de você fazer esse processo de animação também. Então é bem legal isso daí. Então é o que dá para fazer nesse item. Vejam, a câmera desligou de novo. Tem sempre esse processo, fica muito tempo. Aí a gente tem que digitar o 3 para ele poder reativar. Tá? Esse outro recurso aqui é um recurso muito legal, que para que ele serve? Deixa eu só tirar essas marcações aqui, vou tirar essa camada de marcações. Bom, esse recurso aqui é o seguinte, imagina que eu queira, eu vou marcar aqui, por exemplo, seria o A. Eu posso fazer para vários, olha, A, B, C, D, E, F. Quando eu clico no A, ele cria um quadradinho aqui. Então eu posso arrastar e colocar bem aqui, por exemplo. Tá? E se eu quiser clicar aqui, ele vai dar um zoom naquele quadradinho. Então eu posso criar vários pontos. Né? Se eu clicar de novo, ó, ele desativa. Eu posso clicar vários pontos, ou criar vários pontos para vários objetos na minha cena que eu quero ver como é que está o F, aí eu clico, ele vai aumentando, vai saltando. Eu quero ver como é que está o ponto B, eu quero ver como é que está o ponto C. E assim por diante. Tá? Então essa é a estrutura básica. Aqui embaixo a gente tem esse primeiro ícone aqui, tá? Que é um ícone para você, se você quiser usar fotografia com uma resolução alta desse item que está sendo registrado naquele momento ao vivo, você pode ativar isso aqui, né? Esse segundo, o que ele faz? Ele vai intercalar, tá? Entre a cena ao vivo e a última cena gravada. Vejam que tá tendo uma variaçãozinha aqui, ó. Ao vivo gravada, ao vivo gravada, ao vivo gravada, tá? Se eu desligar, ele para e ele deixa só ao vivo para mim. Esse terceiro aqui, ele faz uma reprodução inversa, tá? Então, quando eu ativar, ó, ele inverte, tá? Se eu desativar, vai ser a reprodução normal. Essa régua aqui é o que ele chama de Onion Skin. O que é Onion Skin? É um recurso onde você pode, você vai arrastando essa bolinha aqui, ó, e ele vai criando uma espécie de rastro entre a imagem atual e um fantasma com a última imagem que foi capturada. Tá? Então, se eu estou registrando a imagem atual, eu venho aqui, ele vai, é porque não teve muita mudança para a última imagem que eu registrei. Mas se eu fizer uma mudança mais radical, deixa eu mudar aqui para vocês verem. Vou colocar bem aqui. Tá, então para que serve o Onion Skin? Para você fazer uma comparação com a cena anterior. Então, se eu mexer aqui, ó, ele meio que mostra um fantasma, né, da cena anterior. Para que é legal isso? Primeiro porque você, de repente, você está animando aí, deixa cair o teu boneco, sai do lugar. Então aqui, como ele mostra esse rastro da posição anterior, você pode vir e reposicionar exatamente no lugar onde ele estava. Tá? Então é um recurso muito bacana que o Dragon Frame te oferece. Esse item aqui coloca
um frame preto no final da reprodução. Basicamente é isso, tá? Então se você mandar reproduzir, você vai ver que no final, ó, ele sempre coloca um preto, tá? Se você desligar, não acontece isso. Aqui ele faz com que o que você já fotografou fique sendo mostrado em formato de loop, tá? Então isso aqui foi o que eu já animei. Aí aperto de novo, ele para com isso, tá? E esse último botão também é legal porque ele reproduz só o último trechinho, tá? Então se eu mandar ele executar, ó, ele não vem lá do início. Eu vejo que o Jeep saía daqui, né? Ele vem só de uma parte. Quer dizer, se você tem uma animação que já tem muitos frames registrados, de repente você só quer ver como ficou a última partezinha, os últimos frames. Então você ativa isso aqui, é um recurso bem legal. Bom, aqui é uma área do Dragon Frame que a gente usa para fazer sincronismo labial. Tá? É muito bacana. Eu não vou explicar aqui, mas vou colocar um card porque tem um outro vídeo que eu fiz que fala não só com esse recurso do Dragon Frame, mas com o recurso de outro software também para poder fazer sincronismo labial. Então eu explico tudo direitinho lá, vou colocar o card aí para vocês que tiverem interesse e verificarem. Mas é esse item aqui onde você faz todo esse controle do sincronismo labial. E esse último item aqui, que é onde você configura para o Dragon Frame interagir com uma estrutura, tipo assim, com um braço mecânico que vai levantar a câmera, que vai movimentar automaticamente a câmera ao longo de uma trilha, de um slider que você já montou, alguma coisa assim. Tá? Então você tem condições de fazer isso de forma totalmente automatizada. Existem diversos dispositivos que já são compatíveis, basta você ligar no computador e o Dragon Frame já conversa com eles. E existem outros dispositivos mais simples que você pode montar. Por exemplo, a partir de uma tecnologia do Arduino, né, que é um componente, uma placa muito usada em internet das coisas. Você pode fazer tudo isso você mesmo, construir todo o suporte para poder fazer essa movimentação. E eu já fiz também um vídeo sobre isso. Também vou deixar o card aqui para você que tem interesse sobre esse recurso. Tá? Bom, então tem muitas opções aqui. Por exemplo, uma das coisas interessantes é que eu tenho a possibilidade aqui em visualizar de ativar uma tela auxiliar, ou seja, se eu ativar uma segunda tela, tem que ter mais de um monitor para isso, ele vai mostrar só essa área interna aqui dentro dessa nova tela. E aí o que eu costumo fazer? Eu pego uma segunda televisão, né, e eu coloco bem perto lá, bem próximo do cenário que está sendo animado, que é para o animador ir acompanhando o que está ocorrendo. Tá? Então é muito bacana isso que ele vai vendo. Se for para movimentar de acordo com aquele trackzinho que ele faz, aquela trilha que você faz com as marcações, ele vai olhando para o monitor e vai posicionando o boneco, o carro, o que for, para poder fazer as animações. Então essa ativação do segundo monitor é algo bastante interessante. E tem mais um monte de possibilidades aqui que evidentemente não dá para mostrar tudo. Eu queria dar uma visão geral do software para vocês e é essa aí. Tá? Mas o software é excelente, é fantástico, eu realmente recomendo. E uma outra coisa que eu acho, inclusive, muito legal nele é que não é aquele tipo de software que a cada de um em um ano tá tendo atualização para que você compre o software. Ele tem atualização, tá? Mas você não precisa necessariamente comprar, ele atualiza de graça. Eu estou há vários anos, né, e só paguei uma única atualização desse software. Acho isso bem legal. Tá? Quando você termina tudo, só para mostrar aqui para vocês, você vem aqui arquivo, e aí você manda exportar o vídeo, você pode mandar exportar a sequência de imagens, você pode fazer uma série de ajustes, né? Então manda exportar o teu vídeo. E aqui nessa tela de exportação, aí você
faz as configurações, manda exportar, tá? E aí dá um nome para ele exporta em MP4, e quando ele termina, ele já vem aqui do lado, ó, já está prontinho o teu vídeo aqui para ser levado para um editor de texto, para um editor de vídeo, perdão, mais profissional, tipo Premiere, tipo Vegas, né? E aí você aplica lá o chroma key para valer. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai avaliar ainda outros softwares de animação. Então deixem nos comentários, digam o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês querem de repente que seja melhor explorado, e a gente vai trabalhar para tentar atender. Um grande abraço, pessoal.